Olá, eu sou a Joyce Cunha, sou pedagoga e psicopedagoga do Centro Multidisciplinar de Apoio Escolar, o SEMAI. Hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as dicas de estudos, tá? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos, os nossos sobrinhos aí a se organizar e melhor estar preparado para essas provas finais, né? Na verdade, o ideal seria nós estarmos acompanhando desde o início do ano, né? Verificando como que eles estão em questão de aprendizagem, se eles estão conseguindo compreender adequadamente, se está surgindo aí uma dificuldade maior em alguma determinada matéria, né? E principalmente verificar a organização desse material. Porque chega na hora das provas, a gente precisa que esse material esteja organizado, né? Que esteja completo, pelo menos, para a gente conseguir estudar todos os conteúdos necessários aí para realizar uma boa prova, tá bom? Então, o ideal seria acompanhá-los desde o início, tá? Mas a gente sabe que é uma correria, né? A gente às vezes até tenta em alguns momentos, não é sempre que a gente consegue. Então, vamos pensar no agora. O que a gente pode fazer agora para ajudá-los, tá? Em primeiro lugar, eu me preocupo muito com a questão emocional. Em gerar uma pressão que gera uma ansiedade, e essa ansiedade ela pode trazer resultados não esperados, né? Não muito bons, e às vezes nem é o que a criança realmente pode dar, porque o emocional pode influenciar muito nesses resultados finais. Então, o que a gente pode fazer para ajudá-los primeiramente nessa ansiedade aí que naturalmente acontece, né? Eu acho que, em primeiro lugar, conversar com eles primeiro sobre prova, né? O que é uma prova para você, né? Ela não tem que ser só esse bicho de 7 cabeças que vai te dar uma nota vermelha, ou uma nota média, uma nota alta, né? O que é a prova? A prova é um simples momento em que você consegue mostrar aquilo que você aprendeu durante o ano todo. Então, tem que ser como se fosse uma tarefa, né? Uma tarefa que vai valer uma pontuação. E também, cuidado com as exigências, né? Às vezes a gente pede aquela nota máxima, você tem que tirar nota mais alta do que a prova passada, e aí é o final do ano, gente. Então, a pressão para eles é muito maior. Eles já têm uma ansiedade natural dentro desse processo aí de avaliação, né? Se a gente vier com muitas exigências, a gente vai piorar ainda mais. Então, conversar, tranquilizar e vamos agir, tá? Então, primeiramente, é ajudá-los a organizar os estudos deles. Primeiro, vamos pegar o roteiro de datas de prova, tá? O ideal não é estudar um dia antes, que é o que infelizmente acaba acontecendo, tá? Então, as provas finais vão acontecer no final de novembro, no meio de novembro. Então, a gente já vai começar a estudar agora. Ajuda a organizar uma tabelinha, né? Então, hoje nós vamos estudar história, toda terça vai estudar matemática, toda segunda vai estudar português. Faz uma organização com a própria criança, junto com ele. Antes de começar os estudos, vamos verificar junto com ele se todo o conteúdo que vai ser cobrado em prova está organizado no seu caderno, né? Então, às vezes existiu uma falta, a criança se ausentou por alguma questão em um determinado dia e perdeu, lógico, né, algumas tarefas. Ele conseguiu recuperar essas tarefas? Ele colocou essas tarefas no caderno dele de alguma maneira? Se não, é o momento da gente correr atrás, tá? Corre atrás, pega o material que ainda não tem, pega o conteúdo que passou, né? E aí sim, material organizado, rotina organizada. Então, a gente vai começar os estudos, acompanhá-los nesse estudo. Vamos determinar também um tempo maior, tá? Nesse período. Então, a criança tem a rotina, tem a hora que ela faz a lição de casa e tem a hora que ela vai brincar e se distrair um pouco. A gente vai diminuir um pouquinho esse momento de brincar, tá? E colocar um pouquinho mais de tempo nos momentos de estudo. Sempre conversando e explicando o porquê. E que é um tempo determinado. Passou o período de prova,
não vai ter nem mais período de estudo, porque já tá chegando férias, né? Então, vamos nos dedicar um pouquinho mais de tempo dentro da nossa rotina para os estudos, tá? Do que pro tempo livre. Não que não tenha o tempo livre, tá? Não me entendam mal. É só dar um pouco mais de tempo também para as questões de estudos aí, porque é necessário agora nesse momento, tá? Por que necessário? Quanto mais segura a criança estiver dos conteúdos que vão ser cobrados, menos ansiosa ela vai ficar, né? Mais ela consegue mostrar daquilo que ela realmente adquiriu como aprendizado, daquilo que realmente ficou de informação para ela, tá? Então, é um tempo muito válido, tá? Acompanhe enquanto elas estiverem estudando. Ajude-as a verificar qual é a matéria, qual é a disciplina que para ela é mais difícil, né? Tem crianças que têm facilidade em todas as matérias, ou o nível escolar ainda não tem tanta exigência, ainda não tem tanta cobrança, ela consegue lidar sozinha. Mas fique de olho, tá? Por exemplo, tem aquela criança que vai muito bem em tudo, mas matemática para ela não tá dando certo. Ou português, ou geografia, enfim. Qual a disciplina que para ela está mais difícil, tá? Então, essa disciplina merece um pouco mais de atenção. Se você, enquanto pai, enquanto mãe, não tiver muito domínio do conteúdo que ela está estudando nessa disciplina, acione um tio, né, de repente, ou, se for o caso, uma professora particular nesse período, que ajude a criança a compreender realmente o conteúdo que foi passado para ela, né, para ela ter segurança e conseguir colocar isso em prova de uma maneira mais tranquila, certo? Então, tem rotina, um tempo mais de estudo, lá no começo, junto com a rotina, a organização de todo o material, né? E verificar qual é a disciplina mais difícil para ela, se ela precisa de um apoio externo aí, que possa ajudá-la, tá? Nesse momento aí de prova, tá? Tem uma coisa que parece bobeira, mas eu já vi muitos casos, tá? A criança, os maiorzinhos, começam a criar aquele hábito de dar um jeitinho brasileiro na hora em que não consegue responder uma questão, que é uma cola, tá? E eu já vi muitos casos, parece que não, mas é verdade, de crianças que relatam para os próprios pais, tá? Que já fez ou tem o hábito de colar na prova, né? Então, acho que é válido também a gente conversar com os nossos filhos, com as nossas crianças. O que você acha disso? Isso é desonesto, né? E aí, aquele resultado que você tem hoje não é o resultado verdadeiro que você realmente deveria ter, certo? Você vai ganhar ponto por uma coisa que você não sabe, uma coisa que você copiou. E aí, que sentido faz isso para você? Né? Então, acho que é bom vocês colocarem a opinião de vocês a respeito disso, né? Os mais novinhos, talvez nem levantem essa questão ainda, mas os mais velhos, né? Finalzinho do Fundi 1, já começo do Fundi 2 e em diante, isso costuma, sim, acontecer. Eu acho que é válido a gente conversar. Agora, vamos para a parte mais legal. A parte mais legal é, à medida em que a criança for realizando uma prova, e for chegando as notas, né, os resultados para vocês, elogiem bastante os resultados que elas estão trazendo, tá? Mostrando, pontuando, viu como foi importante a gente dar um pouco mais de tempo do nosso dia para os estudos, né? Como foi bom a gente se organizar dessa maneira, olha como foi legal, como foi positivo, olha o retorno que você deu, que você teve, né? Em casos de que a nota não veio dentro do esperado, né? Cuidado com as críticas, tá? Sempre peço para os pais, não vamos focar no erro, tá? Vamos focar na solução. Então, poxa, essa nota ainda não tá dentro do que a gente queria. E onde que a gente pode mexer, né, na nossa rotina, nos nossos estudos, para a gente melhorar essas notas, né? O que que você acha que a gente pode fazer, o que você pode fazer para a gente melhorar essa nota, né? Se coloca do lado da criança, se coloca do lado desse aluno
e vamos tentar pensar numa solução para que as outras provas não tenham também resultados como esse, tá? Ou então que as provas do próximo ano, né? E aí a gente vai encontrando cada família, cada criança, o seu jeitinho ideal de estudar, de se organizar e ter sempre bons resultados, ok? E é isso. Espero encontrar vocês aí mais pra frente falando de outros assuntos. Boa sorte para todas as crianças, boa sorte para todas as famílias nesse período de estudos, que logo logo a gente entra para diversão e férias. Beijo!